aí pessoal, beleza? Vamos começar, deixa eu baixar um pouquinho minha tela aqui. Aí foi. Agora vamos para a parte de a gente fazer mais um exercíciozinho. O exercício também que está na minha lista lá de exercícios. Esse exercício que a gente está falando, olha só. O ar entra em um compressor de uma turbina H simples com a pressão 1 igual a 14 psi e a temperatura 1 a 520 graus Rankine e uma vazão volumétrica de 10.000 pés cúbicos, ou seja, deu uma vazão de volume, não deu vazão mássica. As eficiências isentrópicas do compressor e turbina são de 83% e 87%, e a razão do compressor é 14, a razão de pressão do compressor é 14 para calcular. E a temperatura na entrada da turbina é 2.500 graus Rankine. Com base em uma análise padrão ar, calcule a eficiência do ciclo, a potência e depois as taxas de entropia produzidas, né, no compressor e na turbina. Beleza. Aqui a gente já sabe o seguinte, né? A gente vai precisar para calcular trabalho, calcular o trabalho, tanto a potência, qualquer trabalho que a gente for calcular, a gente precisa da vazão mássica, nesse caso, porque a gente não vai calcular aqui o trabalho em BTU por libra, não vai ser BTU por libra, vai ser em horsepower, né? Horsepower, cavalo potência é a mesma coisa que a potência que a gente tem de watts, essas coisas assim. Então ele não vai ser nessa unidade aqui não, então vai precisar da vazão mássica. Se a gente vai precisar da vazão mássica, a gente tem que considerar que vão ter que partir de algum ponto, né, para calcular essa vazão mássica. Aqui a gente tem essa informação, tem a pressão em 1, a temperatura em 1 e tem também a vazão volumétrica. A gente já sabe que a vazão mássica é igual à nossa vazão volumétrica, vou botar aqui AV em 1 dividido pelo volume específico em 1, e a gente sabe que o nosso volume específico em 1 ele é igual a RT1 sobre P1, ou seja, essa primeira informação eu já tiro, não preciso nem me preocupar com ela, eu já sei qual é a vazão mássica que eu vou ter, e aí eu posso trabalhar com esse problema. Eu já desenhei aqui antes, de antemão, como é que vai funcionar. Isso é um ciclo, né? Ciclo de turbina a gás e ciclo Brayton. Né? Pelo menos dentro das aulas de termodinâmica é sempre ciclo Brayton. Nesse caso aqui a gente vai funcionar desse jeito. Vai ser uma peça de um compressor, que vai estar com essa eficiência de 83%, passa para um trocador de calor lá que vai ser introduzido calor, uma câmara de combustão. Isso não é falado, não é parte do problema, eu não preciso me preocupar com isso. E depois vem para uma turbina, e na turbina vai estar com essa temperatura de entrada de 2.500 graus Rankine. Como eu falei, eu sempre vou falar isso nesses exercícios de ciclo, é bom vocês desenharem o ciclo. Desenhem o ciclo para vocês verem como é que ele funciona e saberem o que vocês têm que fazer com ele. Nesse caso aqui, a gente já tem duas coisas que vão acontecer nesse ciclo, né, que a gente já entende. Vão ter eficiências isentrópicas, né, que são perdas por irreversibilidades. Então, esse ciclo aqui, ó, eu vou botar que essa reta aqui que está entre A e B da compressão, como o meu compressor tem perdas por irreversibilidades, ele vai ser essa retinha bonitinha, né, ele vai ser um negocinho assim, ó. Ele vai terminar mais ou menos aqui, vai ser uma reta mais inclinada para cá. Ou seja, vai terminar nesse ponto aqui, ó, um B'. E o meu C também não vai terminar exatamente no D, porque se ele terminasse em D, seria um processo isentrópico. E ele não é uma expansão isentrópica, ele tem irreversibilidades, então ele termina aqui para baixo. Vai terminar na mesma linha ali, que eu tenho a linha de pressão constante, considerando que ela seguiria aqui para cima, ó, termina aqui em cima. E o meu ciclo vai ficar desse jeito, ou seja, entre C e D, eu tenho esses pontos e o meu T vai ser esse D' aqui, ó, na verdade. Até poderia colocar só D, né, para não ficar usando linha toda hora. Eu vou até tirar isso aqui, ó. Vou tirar essas linhas aqui, a linha aqui. Eu vou tirar essa linha que está ali embaixo também. Essa linha aqui, ó. Eu vou falar, na verdade, que os outros é que são linhas. Né? Esse aqui seria o meu BS, na verdade. Seria o ponto B, o estado B onde eu terminaria se fosse isentrópico. E o D seria o D preto aqui, seria o D se eu terminaria se ele fosse isentrópico. Mas não é isentrópico, né? Não é um processo que vai ter ΔS igual a zero. Então eu vou ter essa perda e a entropia sempre vai. Né? Os estados possíveis, a gente já viu isso, são sempre os estados onde aumentam a entropia. Então não tem como eu fazer nenhum processo que vai ser pro outro lado, né? Sempre termina aumentando a entropia. Fazendo as contas aqui, ó, eu preciso definir primeiramente, né, o que eu tenho de informações para conseguir resolver esse problema. Eu preciso definir os meus estados, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, começo esse problema definindo o meu estado. Se for pensar no meu estado A, já está definido. Eu sei que ele é um gás ideal, então eu sei que ele tem a pressão A, ele tem a temperatura em A, ele tem a energia interna em A, ele tem a sua entalpia em A. Eu sei que ele tem também a sua entropia lá, se eu precisar, a entropia na temperatura A também, aquela entropia zero, né, entropia que a gente usa para calcular as variações de entropia, a zero também está definida em A. Como é que eu vou achar o B? Esse estado B aqui, ó. O meu estado B é o seguinte, eu vou considerar que eu tenho uma transformação isentrópica nele. Então, primeiro eu vou achar o meu BS. Vou achar o BS, que é o estado isentrópico. Como que eu acho esse BS aqui, ó? Eu sei que era um processo que vai ter uma
vai ter uma compressão, que seria por esse estado que ele indo de A para B, ele teria uma compressão isentrópica. Por ser um processo isentrópico, eu posso usar aquelas definições de que eu teria a minha pressão, por exemplo, a pressão em A dividido pela pressão em BS é igual a pressão de R reduzida de A dividida para a pressão reduzida em BS. Eu não tenho nada aqui informando no meu estado B, qualquer informação que eu tenha aqui, né? Eu não tenho nada informando ele sobre isso, essas informações de pressão ou temperatura em B. Mas eu sei que eu tenho a relação de pressão que foi dada. Eu tenho essa relação de pressão que é igual a 14. Relação de pressão é o que do compressor? Relação de pressão é a pressão, relação de pressão do compressor, ela é igual exatamente à pressão que ele termina em A, a pressão final, sobre a pressão em B. É o tanto de pressão que ele aumenta e é exatamente igual também a pressão que eu tenho, no caso que ele vai para C depois, a pressão em C sobre a pressão em B. É justamente isso aqui, ó, o tanto de pressão que ele altera, exatamente essa pressão vai ser alterada de A para B ou de C para D, é sempre a mesma coisa. Então eu vou ter essa relação sempre aí contínua. Eu posso usar essa informação, já que eu tenho um PA sobre o PBS, eu sei que ele vai terminar lá com a pressão no estado 2, que é um estado isentrópico, né? Eu tenho essa informação aqui, ó, para onde vai terminar o meu PBS, minha pressão B em S, né? Eu quero encontrar justamente agora, eu quero encontrar minhas propriedades em S. Primeiro eu quero encontrar as propriedades isentrópicas. Então vou isolar isso aqui, vou ficar com PBS é igual a PRBS, deixa eu ver, PRBS sobre PRA vezes PA, isso aqui. Então eu consigo encontrar a partir desse momento a minha pressão reduzida, a minha pressão, perdão, que eu fiz até o contrário, aqui deveria ter sido o seguinte, eu preciso encontrar a minha pressão reduzida em ponto B, se fosse um processo isentrópico, que seria igual a minha pressão A, deixa eu ver, vai virar a pressão B sobre a pressão A, isso daqui é igual a vezes a minha pressão reduzida em A. Isso aqui, porque eu tenho a minha pressão reduzida em A, era uma propriedade que eu tenho aqui também, eu tenho a pressão reduzida em A, eu tenho meu volume reduzido em A, eu posso usar essas informações, então eu uso essa pressão reduzida em A aqui, eu tenho essa relação que é justamente a minha relação de pressão, no caso não é nem PA sobre PB, né, que eu estava falando, era a minha relação invertida de pressão, na verdade é isso aqui, ó, P é a pressão maior sobre a menor, né, a pressão aqui maior, pressão maior sobre a pressão menor, que é essa aqui, ó. A relação de pressão sempre ela acaba dando maior do que 1. Então, minha pressão maior que a pressão em A em B sobre a pressão em A. Então, é isso aqui. Então, eu tenho justamente a minha relação de pressão aqui em cima. Essa aqui é a minha relação de pressão. Esse aqui é um dado do meu problema. Então, esse aqui é um dado que eu consigo encontrar, porque PRA é função das minhas propriedades no ponto A. Consigo encontrar o meu PRBS. Eu achando meu PRBS, eu tenho isso aqui, ó, PR no ponto B isentrópico, ele vai ser igual a minha pressão reduzida na minha temperatura do ponto B isentrópico. Maravilha. Então eu consigo encontrar a temperatura do ponto B isentrópico, eu consigo encontrar a partir dela o que é importante para mim, que é a entalpia no ponto B isentrópico. Isso aqui vale por quê? Porque eu tenho a eficiência isentrópica do meu compressor. A eficiência isentrópica do meu compressor ela é igual àquele valor que está dado lá, 0,83, ela é igual à entalpia do meu ponto A, no caso, né, vai ser aquela eficiência isentrópica, não, perdão, até errei aqui a conta, entalpia no ponto B, isentrópico, menos entalpia no ponto A, dividido pela entalpia no ponto B, que é a real, menos entalpia no ponto A. Ou seja, esse cálculo que eu vou fazer aqui é o cálculo da eficiência isentrópica do meu compressor. E eu tenho todos os outros dados, porque eu acabei de encontrar o meu HBS aqui, que é o que eu queria, e eu vou só encontrar agora o meu HB. Eu achei o meu HB, eu sei que esse HB ele é um H, ele é uma entalpia, a entalpia dada nas tabelas de gases ideais, entalpia na tabela A22, ela é dada, entalpia em B, ela é igual a entalpia na temperatura em B. Então eu acho a minha temperatura em B também, e eu sei qual é a minha pressão em B, porque eu consigo encontrar a partir desse ponto aqui, ó, eu consigo saber que a minha pressão em B também, eu sei a partir de A, na verdade, né? Eu sei que PB sobre PA é igual a minha relação de pressão, eu sei o valor da relação de pressão, eu sei minha pressão em A, eu encontro minha pressão em B, então todo o meu estado B também está definido aqui. Eu consigo encontrar todo o meu estado B a partir dessa definição. Agora eu sei tudo a partir dele, então eu já sei meu estado B. Se eu quiser saber agora, por exemplo, qual que é o trabalho do meu ciclo, o trabalho líquido do meu ciclo, eu vou calcular justamente a partir disso aqui, a partir das entalpias que estão no ponto A e no B, eu consigo encontrar aquela parte ali do trabalho que é realizado pelo compressor. Agora pensando lá no ponto, e aqui é meio análogo, né? Vocês vão ver que é bem análogo agora,
pensando no ponto C e D, né? Eu tenho o ponto C. No ponto C, eu tenho a informação da temperatura em C. Mas qual que é a pressão em C? A pressão em C é qual? Vamos lá olhar o nosso gráfico agora para entender. A minha pressão em C não é a mesma pressão em B? Então, minha pressão em C é a pressão em B. Pressão em C igual a pressão em B. A partir desses dois dados aqui, eu encontro qualquer coisa que eu precisar. Meu ponto C vai ficar faltando o ponto D, o estado em D. Faltou agora as informações que eu não sei qual que é a minha temperatura em D, não sei qual que é a minha pressão em D, eu não sei nada dele aqui. E eu vou conseguir encontrar ele a partir das mesmas relações isentrópicas que eu fiz para compressão. Primeiro eu faço aquela análise, eu tenho que analisar o meu ciclo como se fosse um processo isentrópico. O ciclo não, perdão, tenho que analisar a expansão como se fosse uma expansão isentrópica. Vamos esquecer da parte que tem uma eficiência isentrópica primeiro. Primeiro eu analiso isso, olha só, eu tenho um problema aqui agora, que eu sei que a minha pressão em D, a minha pressão em D, que é na verdade o que eu quero encontrar, né? Quero encontrar nesse ponto aqui uma pressão em D dividido pela pressão em C. Ele também vai ser, por ser um processo isentrópico de um gás ideal, eu posso falar que ele é igual a PRD sobre PRC, certo? Posso falar isso aqui também, não tem nenhum problema por estar em um problema que é um processo isentrópico, a compressão que agora eu estou indo nessa linha preta aqui, eu estou falando que é uma expansão isentrópica de um gás ideal. Tá? Então eu vou agora isolar, porque eu não sei nenhuma propriedade no meu D, mas eu sei que PD sobre PC, o que é PD sobre PC? A minha pressão em D sobre a pressão em C, a pressão menor sobre a pressão maior é o inverso, né, de PB sobre PA, ou seja, isso aqui é 1 sobre a minha relação de pressão, 1 sobre a razão de pressão. Então eu posso resolver que esse PD, na verdade, o que está linkado, que é o contrário, né, eu botei do lado do PR, mas é isso aqui, ó, isso aqui é igual a 1 sobre a relação de pressão. Então eu posso resolver isso aqui, eu posso simplesmente isolar o meu PRC, eu sei que ele é PRC em função, né, em função da minha temperatura em C, que ela é dado do problema. Então eu posso isolar isso e encontrar o PRD, achando o PRD é igual a PRC, considerando esse PRD aqui agora é isentrópico, tá? Eu estou pensando na temperatura, o ponto aqui, o D, agora o D isentrópico primeiro. E esse PRDS aqui, ele vai ser igual a essa pressão que eu vou ter aqui agora em pressão reduzida em C, dividido pela razão de pressão, pela taxa de pressão. E agora eu consigo isolar, eu consigo encontrar o PRDS, eu vou achar o meu PRDS é igual a PR, a pressão reduzida na temperatura DS. E se eu acho isso daqui, eu consigo encontrar também a minha entalpia em DS. Ou seja, achei aqui a minha entalpia em DS, agora eu vou usar a informação que eu preciso da minha eficiência da minha turbina. E a eficiência da minha turbina ela é o contrário, né? Eu vou começar, eu penso, na verdade, ela ao contrário do que eu faço para compressão, né? Então a eficiência da minha turbina é sempre assim, se eu tivesse uma turbina perfeita, o que ia gerar mais trabalho? Ia ser o processo isentrópico, então ele está no denominador aqui embaixo, olha só. Então é meio que isso daqui, deixa eu até escrever direitinho, é o HC menos o HDS, ser o processo isentrópico, e o HC menos o HD, que é justamente o que eu quero saber, eu quero encontrar esse HD aqui, ó. A partir do momento que eu encontro esse HD, a minha entalpia no estado D, aí eu fechei o meu problema, porque eu já tenho o meu valor de pressão em D, eu sei qual que é, porque é a mesma pressão que eu tenho em A, né? E eu vou encontrar no final o meu processo, sabendo isso aqui, ó. Eu vou ter o processo em HD, eu encontro HD, eu encontro que H é a minha entalpia pela tabela 22, eu sei que a entalpia é em TD, ou seja, eu encontrei todo o meu estado está definido, eu nem preciso me preocupar com o valor das temperaturas, na verdade, porque eu não vou usar elas nessa parte de resolução do problema não, tá? E alguma pergunta que pode ficar assim, professor, mas por que eu posso usar, a relação de pressão não vai mudar quando eu tiver um processo isentrópico ou não tiver um processo isentrópico? Não. Processo C, eu tenho um processo isentrópico ou não, de compressão ou de exaustão, não vai alterar minha pressão final inicial não, então a relação de pressão continua a mesma, meu compressor vai continuar fazendo a mesma coisa, ele só vai gastar mais para fazer aquele trabalho, o objetivo dele é chegar naquela pressão, ele não vai deixar de chegar naquela pressão, só vai ter que jogar mais trabalho, jogar mais potência mecânica para ele vencer as irreversibilidades, e a expansão é a mesma coisa, ele vai finalizar a expansão na mesma pressão final, só que ele vai perder um pouco desse trabalho que ele poderia gerar, porque ele vai perder isso aí para as irreversibilidades do processo, tá? Então não mudou nada, só ficou aí a mesma coisa. A mesma coisa de pressão, a relação de pressão não muda. Aí agora a gente pode resolver as respostas reais no meu problema. Já defini os estados, né? Os 4 estados são definidos. Então vamos agora falar de eficiência. Qual é a eficiência térmica do meu ciclo? Peguei aqui errado a careta.
qual que é a eficiência térmica do meu ciclo? A eficiência térmica do meu ciclo é o seguinte, ó, é igual a 1 menos essa calor que é trocado, né, o calor que é trocado lá na fonte fria, dividido pelo calor que é trocado na fonte quente. Isso aqui eu sei que é 1 menos esse calor que é trocado na fonte fria. Eu vou até puxar aqui de volta esse desenho do gráfico TS aqui, ó. Eu vou levar lá pra gente. Puxar ele assim. Assim, aí, beleza. Eu vou trazer ele aqui embaixo pra gente poder olhar ele novamente, né, e não se confundir. Qual que é onde eu tenho aqui, ó, a introdução de calor? Entre B e C, então vai ser o calor trocado, nesse caso. Quer dizer, a rejeição de calor entre D e A. Então, calor trocado entre D e A dividido pelo calor trocado entre B e C. Nesse caso aqui são taxas, né? Taxas de calor. Taxa de calor dividido pela vazão mássica. Isso aqui é taxa de calor dividido pela vazão mássica. E a gente consegue representar isso daí somente pelas entalpias. Então, isso aqui fica igual a 1 menos a entalpia que eu tenho aqui em D e A, né? Então vai ser entalpia de D menos entalpia de A dividido perdão, pela entalpia de C menos a entalpia de B. É isso aqui. Então, só esse processo aqui, entalpia maior sobre a menor, entalpia maior sobre a menor. Então, vai sempre ser esses passos aqui que vão dar essa é a razão dessa eficiência. Eu substituo os valores, tem que dar alguma coisa entre 0 e 1, tá, gente? Não pode dar maior do que 1, não. E aí vai ser o valor aqui da minha eficiência do ciclo. E pergunta é, por que eu não usei então, professor? Por fontes de erro, né? Por que eu não posso fazer isso aqui, ó? Fazer o eta é igual a 1 menos CP TD menos TA dividido por CP TD, TC, né? TC nesse caso, menos TB. Por que eu não posso fazer isso aqui? Ó? Porque eu não foi primeiro passo, porque não foi falado os valores de CP. A gente não tem CP. E segundo, porque se a gente não tem CP, se a gente não fala o valor de CP, não fala o valor de K, a gente não está assumindo que é um gás perfeito. A gente não tem um valor constante de CP. Se você não tem um valor constante de CP, é melhor você usar o valor tabelado para entalpia, que é esse daqui. Os valores estão tabelados na tabela A22, beleza? Então isso aqui seria uma fonte de erro. Isso aqui estaria meio errado. Vou falar de novo, está meio errado. Você pode até usar, mas o correto seria que você fosse nas temperaturas, fizesse uma interpolação de CP, ou você acharia um CP médio, na verdade, né? Um CP médio para você usar, e seria uma aproximação também. Só que é uma aproximação burra, porque você pode usar o valor da entalpia, que é o valor que está tabelado, entendeu? Então é melhor usar o valor correto do que o valor falso. Agora a outra pergunta que fica é B. Qual é a outra pergunta mesmo que tinha? Deixa eu ver, quer saber? Perdão de novo. A potência líquida desenvolvida. Potência líquida desenvolvida, a gente sabe que é isso aqui, ó. Potência líquida desenvolvida, não preciso nem fazer análise de volume de controle ali. A potência líquida desenvolvida é igual a vazão mássica vezes. Aí é o que eu estou realmente, a diferença, né, do que saiu aqui na parte de rejeição com a parte que entrou de calor. Ou seja, eu entrei com a quantidade de calor ali, que é igual a esse HC menos HB. Vou até botar isso aqui da forma correta, com os brackets, né? Fazer assim, ó. Vazão mássica vezes HC menos HB menos o que saiu, que foi rejeitado, que é o HD menos HA. Ou seja, eu fiz essa conta aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é o trabalho líquido do meu ciclo, que é igual ao calor trocado no meu ciclo, né? Mesma coisa. E a vazão mássica eu acabei de calcular lá em cima, ou seja, eu tirei aqui o trabalho líquido, bem fácil, sai nessa fórmula aí, tá? Então não tem nenhum erro aqui, todos os dados estão aí presentes. Agora a última pergunta, que é a pergunta que quer saber qual que é deixa eu ver, tá aqui embaixo, tá aqui. Qual que é as gerações de entropia que eu tenho? Vamos lá. A geração de entropia que eu tenho primeiramente no compressor, ela vai ser igual, né, se eu partir pela análise lá aquela análise que eu tenho da lei, que eu analiso a segunda lei da termodinâmica a partir de um balanço de entropia, né, vai ser o quê? Essa geração de entropia, ela é igual a uma variação que eu tenho, né, uma variação de entropia, que eu posso ter uma entropia que agora é específica vezes uma vazão mássica, menos aquela integral que eu tenho sempre, né, de calor trocado. Mas nesse caso, esse termo de calor aqui ele vai ser igual a zero. Por quê? Porque eu não estou considerando que os meus dois, tanto o meu compressor quanto a minha turbina são adiabáticas, né? Não trocam calor. Então é sempre isso aqui só. Eu só tenho a minha vazão mássica
vezes a minha variação de entropia. E essa variação de entropia para um gás ideal a gente sabe bem o que ela é, né? Sabe muito bem o que ela é. Então vai ser isso aqui, ó. Para o compressor vai ser igual a minha vazão máxima vezes o S, deixa eu ver, vai ser o S, SD menos SA. Isso aqui, ó. Esse é igualzinho que está aqui em cima, SD menos SA. E aí eu vou ficar com essa formulação. Vou ficar com essa formulação aqui que vai me dar o SD menos SA, que é igual. Eu tenho que usar como é um gás ideal, é só o S0 na temperatura D menos o S0 na temperatura A. Vou botar aqui os parênteses. E isso aqui menos, vou até tirar esse parênteses que está aqui dentro também, né? Não preciso dele. Esse parênteses aqui, ó. Tirar ele fora. Só isso aqui, SD na temperatura A menos S0 na temperatura D, botar esse D aqui mais claro que é um D mesmo, S0 na temperatura A menos o R, logaritmo neperiano, da pressão em D sobre a pressão em A, tá? É isso aqui. E qual que seria a entropia gerada na minha turbina? Ela é igual, também igualmente, a vazão máxima vezes o ΔS, que é igual à mesma vazão máxima, que ela é a mesma tanto para um problema quanto para outro, vezes o S. E aqui agora ficaria o quê? Ficaria a saída da minha turbina, ela sai em... a minha turbina, deixa eu ver aqui em cima, ela sai em D e ela entra em C, só que isso vai inverter lá dentro, né? Ela entra em C e ela sai em D, só que quando eu jogo os sinais ela acaba invertendo. Vocês podem brincar com isso aí depois. Vamos ver que sai isso aqui, ó, de de D e C. Ah, eu acho que eu errei aqui então, peraí. Eu acho que eu errei ali. Ah, eu errei na minha turbina aqui, ó, que era A e B, né? Eu errei isso aqui então, em cima. Deixa eu voltar, vou corrigir esse erro aqui então. Eu tenho sempre que olhar isso, eu acabo não olhando, eu acabo errando esses detalhes, mas a fórmula é a mesma, só vai mudar quais são as entradas. Aqui, ó, pro compressor, meu compressor ele entra em A e sai em B. Só que ele está do lado, lembrando que ele está do lado direito da equação. Quando eu jogo para o lado esquerdo, né, no caso aqui se é para ficar, vai ficar um lado oposto da geração de entropia, ele vai acabar invertendo os valores, ou seja, acaba sendo B menos A. Então fica aqui SB. Podem brincar, brinquem com a fórmula aí depois, para vocês verem que dá isso aqui mesmo, que é igual a S0 na temperatura B menos S0 na temperatura A menos RLN de PB sobre PA. Isso aqui é o que? D menos SC, é a mesma coisa agora, né? A saída aqui, ó, o que sai menos o que entra na minha expansão, SD menos SC, é igual a o S0 de TD menos o S0 de TC menos o RLN, logaritmo neperiano de PD sobre PC. Beleza, eu fiz esse errinho aí, mas no final dá isso aqui, tá vendo? Dá essa fórmula, que é a fórmula de geração de entropia para os dois. Isso aí finaliza o meu problema, que eu falei de brincar com essa entrada e saída, porque normalmente é isso aqui, né? A fórmula da variação de entropia é essa, né, que a gente conhece, é sempre essa aqui, para qualquer que seja a minha variação até um volume de controle, vai ser igual. Isso aqui vai ser a soma de todo o calor, taxa de calor que é trocada, dividida pela variação, dividida pela temperatura. Tudo isso aqui está num ponto aqui, né, específico, em cada superfície que eu tenho, mais a geração de entropia. Isso aqui, como eu falei, né, esse termo que agora ele está, é sempre o que eu falo, né, entrada, perdão, aqui faltou o termo também que eu falo aqui, faltou esse termo da mais a soma das vazões máxicas que entram com uma certa entropia e menos a soma das vazões máxicas que saem. Aqui tem o termo de entrada vezes a entropia de saída mais a geração de entropia, o termo de taxa de geração de entropia. Como eu vou ficar? Os termos aqui vão ser cortados, né? Acaba que tudo aqui é cortado. Na verdade, esse termo aqui, ó, não é nem ΔS, né? Ele é isso aqui, ó. É um dsdt. Eu estava me confundindo aqui também, um ds sobre dt. E esses termos aqui são todos cortados, ó. Esse termo aqui vai fora. E deixa eu clicar aqui no vermelho. Esse termo aqui não tem variação temporal, não tem troca de calor, então fica o que entra menos o que sai, mais a geração de entropia. Isso aqui é igual a zero. Na hora que eu jogo essa informação aqui, ó, para o lado esquerdo da equação, ou jogo, né, no caso aqui, eu estou jogando no caso que eu estou jogando esse aqui, eu jogo esse aqui para o lado esquerdo, ele vai virar negativo, eu multiplico todo mundo com menos 1,
E a forma final fica o quê? Fica o sigma, a taxa de geração de entropia é igual, aí tendo uma entrada e uma saída só, minha vazão máxima, vezes a saída no volume de controle, né, porque agora ela é negativa, vai virar positiva, a saída menos a entropia de entrada. É isso aí. Então sempre dá isso daí, é porque eu confundi aqui na hora de colocar os valores, eu troquei quais eram as entradas. Por isso é sempre importante olhar a fórmula certinha para a gente não cometer erros, beleza? Então fica aí a formulação e a resolução para todo mundo que quiser ver.